Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos vocês bem-vindos e bem-vindas aqui em nosso canal Aquicultura e Pesca em Foco. Bom, com os recursos pesqueiros marinhos no limite da exaustão, tendo algumas espécies alvo de captura já sobreexplotadas ou próximo disso, a aquicultura vem cada vez mais se consolidando no cenário mundial como uma atividade promissora e que, diante do seu ritmo de crescimento, logo superará em níveis de produção a pesca extrativa. E o nosso Brasil, como figura-se nesse cenário? É o que falaremos um pouco aqui na sequência em nosso vídeo. Então fica com a gente, dá o seu like, se inscreve e divulga o nosso canal aí para as pessoas ligadas ao segmento da pesca e da aquicultura. Beleza? Então vem com a gente aí após a vinheta. Então vamos lá, gente. A atividade aquícola, ou simplesmente aquicultura, ela se divide em diferentes modalidades, mas a piscicultura e a carcinicultura foram as que mais se desenvolveram, se destacaram no Brasil. Na piscicultura, a criação de tilápia é quem mais se desenvolveu desde a sua introdução na década de 1970, seguida pelo tambaqui e outras espécies como o pintado, o pirarucu, o mandi. Porém, o desenvolvimento da tecnologia dos processos produtivos eles não se deram de forma igualitária em todo o país. Isso por alguns motivos que a gente vai ver aqui a seguir. Algumas características foram determinantes para o desenvolvimento da tilápia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Sua rusticidade e adaptabilidade são as mais pontuadas pelos pesquisadores, além do seu satisfatório rendimento, dos seus derivados após o processamento, sabor e a taxa de crescimento significativamente rápida. Com relação ao Brasil, apesar de ter sido o norte e nordeste do país, onde os seus primeiros povoamentos a partir do Denox foram ocorridos, foi no sul e sudeste onde os resultados produtivos ocorreram de forma mais marcante, mesmo sendo introduzida em torno de 10 anos depois. E aí alguns fatores foram importantes para isso. Alguns pesquisadores eles indicam que no primeiro momento que houver esses povoamentos, os peixamentos em pequenas barragens, viveiros e tanques causou uma grande reprodução de tilápia a partir do retocruzamento, ocasionando peixes pequenos, né? E com a implantação de tecnologia, principalmente da reversão sexual, possibilitou o desenvolvimento do setor. Eu penso que esse excesso produtivo, mesmo com características desfavoráveis, mas de reprodução intensa, contribuiu para o vislumbre, né, de uma potencialidade por parte de produtores e empresários, principalmente no Paraná, que diante da dinâmica produtiva já exercida em outro segmento, seja ele da agricultura ou pecuária, né, esses produtores e pesquisadores apostaram na cadeia produtiva da tilápia. A proximidade com a EPAGRE, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina na época, foi muito importante. E um outro fator, que eu acredito que tenha sido determinante, foi a questão do grande número de organizações sociais lá, né? Cooperativas, associações. Isso favoreceu de forma significativa para a organização e desenvolvimento do arranjo produtivo da tilápia naquela região. No caso específico do Norte e Nordeste, apesar das ações de peixamento também terem ocorrido, como eu citei anteriormente, a partir do Denox, optou-se pelo investimento nos sistemas superintensivos, principalmente no Ceará, Pernambuco e Bahia. Esses três estados eles tiveram um investimento significativo na produção da tilápia a partir de tanques-redes. Outros estados e localidades ao longo dos anos também desenvolveram projetos de criação de tilápias em tanque-rede, em açudes e barragens com capacidades hídricas para a realização desse modelo de cultivo. No entanto, esse modelo interessante, de alta produtividade, eles tiveram alguns entraves que atrasaram o desenvolvimento produtivo nessas regiões.
Alguns deles a gente pode citar aqui, né? Na época que foram implantados, final da década de 1990, principalmente na Bahia, não havia estrutura para beneficiamento da produção, não existia um mercado consumidor ainda aquecido para absorver essa produção, seja do peixe inteiro, seja do peixe processado. O sistema de transporte, né, caminhões frigoríficos, tanto do produtor para as unidades de beneficiamento que não existiam naquela época, como dessas unidades para o mercado consumidor, não havia. Então a cadeia produtiva ela era muito frágil. Na Bahia nós tínhamos na época, já existia 4 unidades terminais pesqueiros do governo do estado. Mas apesar de algumas delas terem equipamentos para realizar esse tipo de atividade de processamento, eles na época não funcionavam a contento. Então não conseguia atender a demanda de produção. Além disso, tinha a questão do transporte, da logística de transporte do produto da região de produção até esses locais de beneficiamento. Então houveram vários impasses que dificultaram naquele momento o desenvolvimento mais acelerado da produção de tilápia na região norte e nordeste. E por isso, em decorrência disso, a implantação nessa região lá do sul e sudeste, com essa estrutura já de organização social e com um apoio forte dos órgãos ligados ao governo do estado, favoreceu para que houvesse um desenvolvimento maior e mais acelerado naquela região em relação à Bahia. A gente vai tratar desses temas de uma forma muito mais pontual nos próximos vídeos, porque realmente à medida que a gente vai pesquisando, que a gente vai lendo, que a gente vai se empoderando das informações, a gente vai observando que as coisas não são ditas, não são colocadas de uma forma muito clara. Existem várias informações distorcidas, a informação que a gente encontra em um ponto que não bate com a informação que existe em outro e que aconteceram de uma forma real. Inclusive aqui na Bahia, que nós tivemos esse acompanhamento desde a época da implantação dos primeiros projetos na região de Paulo Afonso e Glória. E aí a gente precisa estar discutindo isso, trazendo à luz do conhecimento para que as pessoas tenham essa informação, para que a gente não continue incorrendo nos erros, visto que o governo federal tem uma perspectiva de investimento de mais de 200 bilhões no segmento da pesca e aquicultura, e a gente precisa que esse recurso seja de fato implantado, né, e que atenda de fato às expectativas de todos, setor privado, setor público, associações, o comércio, enfim, todo segmento da cadeia produtiva se beneficia com esses projetos, com o desenvolvimento dos setores. Então, cada item a gente vai estar tratando em outros vídeos, vai estar discutindo aqui com vocês, mas é importante a sua participação, é importante que você dê a sua opinião, que você nos mostre o caminho a seguir, os erros cometidos. Claro que a gente não está aqui para ser o sabedor de tudo, né? Nós estamos aprendendo a cada dia que a gente vai pesquisando, a gente vai observando coisas novas e a gente vai estar trazendo para vocês esses fatos, essas informações, para que a gente faça esse debate aqui e cresça a cada momento e contribua para o crescimento também do setor da pesca e da aquicultura, que é o que todos nós queremos. Ok, gente? Então a gente vai tratar desses temas a miúde e outros que virão aí pela frente. Então aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e não se esqueçam de deixar o seu like, de fazer o seu comentário e de divulgar o nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Com os recursos pesqueiros marinhos no limite da exaustão, tendo algumas espécies alvos de captura já sobreexplotadas ou próximo disso, a aquicultura vem cada vez mais se consolidando no cenário mundial como uma atividade promissora. Ai, eu não aguento. Mel, por favor, Mel.